Olá, vamos então às notícias importantes da semana, de 30 de junho a 5 de julho. Um resumo rápido, né? Focado em contadores e empresários. Exato. A seleção do material, como sempre, é do contador e professor Luciano de Abreu. E vale lembrar, né, as vozes aqui são geradas por inteligência artificial. Perfeito. E o que temos de destaque essa semana? Olha, temos temas bem relevantes. Mudanças para a exportação de pequenas empresas, o STF voltando a discutir pejotização, novas teses do TST com impacto trabalhista e também notícias fiscais regionais de Goiás e do Rio. Certo. Vamos começar então por esse incentivo à exportação. O PLP 167 de 2024 foi aprovado no Senado, né? Qual a ideia principal? A ideia é dar um gás nas exportações das micro e pequenas empresas, as MPSs. Basicamente, o projeto cria o programa Acredita Exportação, para valer em 2025 e 2026. Acredita em exportação. E o que ele traz de benefício prático? O ponto-chave é permitir que as MPEs do Simples Nacional recuperem créditos de PIS e COFINS Sabe? sobre os insumos que elas usam para produzir o que vai ser exportado. Isso ajuda a diminuir o tal do resíduo tributário. Ah, aquele custo que fica mesmo depois de isenções, né? Para aumentar a competitividade lá fora. Exatamente. A ideia é essa, tornar o produto brasileiro um pouco mais competitivo. Entendi. Mas por que só 2 anos? 2025 e 26? Então, a explicação é a reforma tributária. Como o PIS e COFINS vão ser unificados, né, substituídos pelo IBS e CBS a partir de 2027, esse mecanismo específico de recuperação deixaria de fazer sentido do jeito que tá. Faz sentido. E tem mais alguma coisa nesse PLP? Ouvi falar de prazo do Simples. Tem sim. O prazo para regularizar pendências no Simples Nacional foi estendido para 90 dias, um fôlego a mais para as empresas. Bom saber. E tem mais, o projeto também mexe no Reintegra. Permite que o percentual de devolução varie por porte da empresa, mas também confirma o fim dele em 2027. Ah, o Reintegra também acaba com a reforma? Isso. E para fechar essa parte, ele amplia regimes como drawback e recoff, sabe? Aqueles que suspendem impostos na compra de insumos para exportar, agora vão poder incluir serviços ligados à exportação. Que tipo de serviços? Tipo transporte, armazenagem, esses serviços podem ter PIS e COFINS suspensos por até 5 anos, desde que a exportação aconteça depois, claro. Bem completo, então. Mudando de assunto. Pejotização, tema quente. O STF vai fazer audiência pública. Vai sim, dia 10 de setembro. Foi uma convocação do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do tema lá no Supremo. E por que agora? Tem algum motivo específico? Esperando uma definição do STF. A audiência é para ouvir todo mundo, sabe? Para tentar achar um caminho, definir melhor os limites entre contratar a PJ de forma legítima e o que seria fraude à CLT. É um debate antigo, mas que ganhou força depois da reforma trabalhista, né? Muito. Os números mostram isso. Foram mais de 1.200.000 reclamações trabalhistas só de 2020 até março de 2025. É bastante coisa. O STF quer tentar pacificar um pouco. Complicado achar esse equilíbrio. E falando em justiça do trabalho, o TST também se movimentou, né? Fixou 40 teses vinculantes. Exato. São entendimentos já consolidados do tribunal que agora ganham força de precedente obrigatório. A ideia é uniformizar as decisões em todo o país. E na prática, o que isso significa para as empresas? Além de mais segurança jurídica. Significa que as empresas precisam, assim, ficar muito atentas, porque esses entendimentos agora têm que ser seguidos à risca pelos juízes e tribunais regionais. Pode ser necessário revisar contratos, políticas internas. Para evitar problemas, né? Justamente, para evitar passivos trabalhistas que talvez não estivessem no radar antes dessa consolidação. E tem exemplos relevantes nessas teses? Alguma que chame mais atenção? Tem várias. Por exemplo, confirmaram a estabilidade da gestante mesmo em contrato de experiência. Isso é importante. Sim, sempre gera dúvida. Que mais? A multa do artigo 477 da CLT, aquela por atraso nas verbas rescisórias, é devida mesmo se o vínculo de emprego só for reconhecido na justiça. Tem também um adicional de insalubridade em grau máximo para varredores de rua. Certo. Jornada de 6 horas para quem trabalha com teleatendimento ou telemarketing e o dano moral presumido se a empresa retém a carteira de trabalho sem justificativa. São pontos bem práticos do dia a dia. Bastante coisa mesmo. E tem uma outra decisão recente, fora dessas 40 teses, mas que vale mencionar.
A terceira turma do TST validou um acordo coletivo que dividiu o intervalo de almoço, tipo 45 minutos e depois mais 15. Pode isso. Fracionar o intervalo? Nesse caso, puderam porque foi negociado em acordo coletivo, respeitando o mínimo de 30 minutos contínuos e o total de 1 hora. Mostra a força da negociação coletiva, né? Algo que o próprio STF já validou. Interessante. Bom, para a gente ir fechando, vamos para as notícias regionais. Goiás, o que temos por lá? Em Goiás, o governo está tentando aprovar no CONFAZ, aquele Conselho dos Secretários de Fazenda, uma isenção de ICMS para a construção de templos religiosos. Ah, sim, mas com alguma condição. Sim, o templo precisa ter função social comprovada, sabe? E a isenção valeria também para estruturas ligadas a ele, tipo um centro cultural ou de assistência social. Se o CONFAZ aprovar, vale até abril de 2026. Entendi. E do Rio de Janeiro? No Rio, a novidade é a prorrogação do prazo para aderir ao Carioca em Dia, aquele programa de regularização de débitos com o município. Ah, o Refis Municipal. Isso, tipo um refis. O prazo agora vai até 30 de julho. É uma chance para quitar IPTU, ISS, ITBI, multas com descontos. Pode ser bem vantajoso para quem está devendo. Ótimo. Bom saber dessa prorrogação. Então, para recapitular a semana, tivemos aí o Acredita Exportação para MPSs, Sim, novas regras e oportunidades para quem exporta. o debate sobre pejotização esquentando de novo no STF, Pois é, aguardando as cenas dos próximos capítulos em setembro. o TST consolidando entendimentos trabalhistas importantes. 40 teses para todo mundo ficar de olho. E essas iniciativas fiscais em Goiás e no Rio. Exato. E tudo isso junto levanta uma questão, né? Com tanta mudança o tempo todo na legislação tributária, trabalhista, como é que as empresas conseguem, assim, se manter em dia com tudo? E, ao mesmo tempo, ser ágeis para aproveitar as oportunidades que surgem, como esses incentivos, sem correr riscos desnecessários. É uma pergunta crucial mesmo. Exige um planejamento estratégico constante. Não tem jeito. Sem dúvida. É o desafio contínuo para quem empreende e para quem assessora, né?